JJ Robert já apareceu aqui, Pátria Guerreira, Marlon Martins, Heraldo Agostinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Facebook, ver se aparece alguém. O som aqui tá bom, a imagem ok aqui no YouTube. O pessoal só me dá um oi aqui no YouTube só para dizer se está tudo ok. Já tem gente ali entrando aqui no Facebook. O pessoal só me dá retorno aqui. Marcos Alves apareceu aqui. Heber Rocha. Sérgio Cardoso, tudo bem, meu irmão? O som tá ok, imagem ok, tá. Então aqui, Viviane Veloso lá de Floripa, professora Vanilda Vascon Velasquez também apareceu aqui, Júnior Vasconcelos, Oswaldo Júnior, AC Daniel. O som também está bom aqui. Jack Sparrow, Esdras também está ali. Suzy Chagas. Bem, o pessoal está chegando aí. Eu vou falar novamente sobre essa questão. Antes disso, né, hoje é dia 7 de março de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, em Durval Ferreira, aqui no YouTube, em Durval Ferreira, e em todos os outros canais que compartilham os meus vídeos. A todos vocês que compartilham meus vídeos, muito obrigado. Deixo aqui um aviso que todos vocês têm que compartilhar mais. Esses vídeos têm que perfurar as bolhas que são extremamente controladas desses grandes grupos, né? Esses grandes grupos estão dominando, estão tomando, estão sequestrando as manifestações do povo. Isso é extremamente perigoso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pediram para eu comentar aqui de uma outra forma sobre essa questão do acordão, possível acordão que o governo Bolsonaro fez com o Congresso Nacional. Eu já expliquei já na live passada detalhadamente o que aconteceu. Foi uma jogada de xadrez bastante interessante, mas eu vou falar aqui de uma outra forma. Para que vocês entendam através de um outro caminho, tá? Existe o PIB, o Produto Interno Bruto, que é tudo que nós produzimos. Desse PIB existe o Orçamento Geral da União, que é o que o Estado, com E maiúsculo, nos retira para o Estado funcionar. Tá? O Estado nos retira mais do que 50% do que nós produzimos. Né? Então, o que nós produzimos, salvo engano, está em 5 ou 6 trilhões, por exemplo, metade disso, que seja 3 trilhões, vai para o orçamento geral da União ou orçamento da União. Dentro do orçamento da União existe a lei de diretrizes orçamentárias, que é um pedacinho bem pequenininho que o governo usa para executar os seus projetos, ou seja, a maior parte, mais de 90%, é para gastos obrigatórios, salário, saúde, educação, material de consumo e por aí vai, defesa e tudo mais, tá? E por aí vai. Essa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma pequena parcela minúscula, pouco mais de 90 bilhões de reais, que é o que o governo tem para executar os trabalhos. Ou seja, o governo, quem é o governo? O governo é quem nós elegemos, é o presidente da República, que ele tem um projeto de governo, e esse projeto de governo ele tem essa verba para ser executada. E o que veio acontecendo durante os últimos anos, né? É, Existia uma verba parlamentar, tá? E o que estava acontecendo com essa verba parlamentar? O governo só liberava essa verba parlamentar se os parlamentares votassem a favor do governo. Aí os parlamentares eles conseguiram 1 milhão de reais sem precisar falar com o governo. Depois passou para 5, depois passou para 10, hoje é 15 milhões de reais. Cada deputado e senador tem 15 milhões de reais para gastar do jeito que quiser, sem fiscalização, tá? Sem fiscalização. Gasta para fazer
o seu colégio, o seu hospital, da melhoria para a polícia e por aí vai, sem fiscalização, fora os partidos e tudo mais. Ora, o que que o Nhonho e o Batoré fizeram? Desses mais de 90 bilhões de reais que o governo tem para executar seus projetos, como por exemplo o ministro Tarcísio, o ministro da Educação, o ministro da Defesa e tudo mais, estão executando projetos maravilhosos no país. Está funcionando, porque essa verba está sendo utilizada por especialistas, né? E por isso tudo está dando certo. Aí o que que o Nhonho queria fazer, e mais o Batoré e mais o Toffoli? Desses 90 bilhões, 30 bilhões, ou seja, um terço, iria para eles usarem como eles quiserem, ou seja, eles deixariam de ser legislativo e iriam executar serviços. Só que isso iria deixar o presidente na mão, iria cair em desagrado popular, que ele não conseguiria fazer nada, absolutamente nada. E esses 30 bilhões, eles não são fiscalizados. Não são fiscalizados. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para que vocês entendam. Nós estamos lidando com bandidos, assassinos da pior estirpe que vocês imaginarem. Ora, eu já falei para vocês, quem me acompanha há 4, 5 anos, 6 anos, deve lembrar dos vídeos que eu falo sobre, por exemplo, os aviões do presidente, os aviões da Força Aérea. Eu falava há 4, 5 anos atrás, eu falava nesses termos porque eu sou um oficial de carreira, no caso das Forças Armadas. Eu tramitava em locais onde com certeza vocês, ou pouquíssimos de vocês já tramitaram. Conheço uma realidade que vocês não conhecem. Então, há 4, 5 anos atrás, eu falava: vamos supor que um avião da Força Aérea levasse dólares, drogas, armas contrabandeadas, dinheiro desviado do Brasil. Hoje isso está se tornando uma realidade. Mas nunca eu posso afirmar nada. Eu posso dizer, vamos supor. Ainda mais tem ordem do Ministério da Defesa para que não se fale nada do que se vê dentro do quartel. Então comento o que se vaza. Ou então jogo, vamos supor, e por aí vai. Então, por exemplo, nos empréstimos internacionais que foram feitos a Cuba, América Central, a África, por Fernando Henrique, o Charmoso, Lula, Dilma e coisa e tal, não foi empréstimo, foi roubo, desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público, porque o que é um empréstimo? O presidente do Brasil assina com o presidente do outro país. No nosso caso, que é bicameral, esse acordo que foi assinado pelo presidente do Brasil, ele vai para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai para o Senado. Se aprovado, volta para o presidente sanciona, passa para o banco que vai fazer o empréstimo. Pode ser BNDES, Banco do Brasil, eu não sei. Esse banco que vai fazer o empréstimo, esse banco nacional que vai fazer o empréstimo, ele assina um acordo com o banco do outro país. Esse banco do outro país joga esse acordo na Corte Internacional de Haia. E na Corte Internacional de Haia, se aprovado o acordo, o banco brasileiro faz o empréstimo. Se o outro banco deixar de cobrar, aí o Brasil pode cobrar internacionalmente como aquele cara, como caloteiro. Não foi feito isso, foi desviado dinheiro público. Quando o presidente decidia mandar o dinheiro para outro país, comitivas de ministros do STF, juízes, deputados e senadores iam para esse outro país fazer uma fiscalização. Por quê? Quando o dinheiro sai do país, o TCU, a Polícia Federal e qualquer outro órgão não tem mais como fiscalizar essa obra. Então esses políticos iam para esse outro país, voltavam com as malas recheadas de dólares, ouro, droga, armas e o cacete de asa. E fica por isso mesmo, Então deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para todos vocês. Desses quase 600 parlamentares, que eu me recorde, só tem uns 10, isso mesmo, uns 10, que estão voltados para o Brasil, para o povo e para as instituições. O resto, meu irmão, é só fingindo que é amiguinho de Bolsonaro, que é amiguinho do povo, que é não sei o que, coisa e tal. Então isso me leva a pedir para todos vocês, peguem esses vídeos e tirem dessa bolha.
Tirem dessa bolha e façam com que outras pessoas saibam. Ora, se mais de 500 congressistas estão contra esses 10, e a máquina da desinformação é colossal, porque o que eu vejo de vagabundos e vagabundas, youtubers, com vídeos de milhões de visualizações para falar merda, a quantidade de vagabundo que foi eleito quando terminou a eleição, fiz um vídeo dizendo: essas pessoas vão dar problema, quem não deu ainda vai dar. Ator pornô, Xoxi Maionese, Zambelê, Xanaína, Doriana. Meu irmão, até o meu cachorro sabe que isso tudo é vagabundo. E quem não deu trabalho ainda vai dar. Qual é a capacidade intelectual de um youtuber, de um Zé Ruela, de um que fica brigando no meio de manifestação para dizer: ó, oh, eu tô apanhando aqui, mas é por causa de vocês. Tem algo errado, bicho. Tem algo errado. Então a máquina da desinformação ela é muito forte, extremamente forte. Mas o Bolsonaro ele tem uma credibilidade muito grande, como eu falei para vocês das pesquisas que eu fiz assim no Brasil todo, uma credibilidade muito grande. Fábio Rodrigues Pardinho está aqui, lá de Cascavel. Uma credibilidade muito grande aliada às Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma credibilidade aqui no Brasil acima da igreja. É algo fora do normal. E por isso ele montou esse governo só com militares estrategistas de primeira qualidade, que tanto é difícil vocês virem aqui eu reclamar de um ou de outro. Eu conheço, eu fui aluno tá, de diversos deles, tem alunos meus lá, e a maioria nós servimos juntos, todos nós nos conhecemos de uma ou de diversas passagens tá, pela vida, então eles são muito, muito, muito bons, são muito bons, mas eu acho um exagero do presidente da República, não é bem dele, mas de alguns chefes ali. Eu falo: chefe, os senhores estão acreditando que só o governo vai resolver. Isso já está provado que jogador de xadrez nós somos, tá? Mas só o governo vai resolver, não. O povo tem que ser player, o povo tem que mostrar a sua vontade. As manifestações do dia 15, elas estão mais para manifestas do que manifestações, porque mostrar apoio ao presidente somente, ele já tem apoio ao nosso chefe Heleno, ele já tem. Agora, fazer pressão, dizer: ó, o povo quer derrubar o Congresso Nacional, o STF, porque não nos presta mais, não nos serve mais. Ou seja, peço a todos vocês, quem for para Copacabana, quem for para Avenida Paulista, grupo de motociclistas, famílias de não sei aonde, ônibus de não sei aonde, desçam ali, por exemplo, ali em São Paulo, tá na Paulista, tem um Parque Ibirapuera, tem o QG do Parque Ibirapuera ali, que é logo atrás, logo ali atrás do ginásio Ibirapuera. Em frente ao Parque Ibirapuera tem um QG Ibirapuera, fica atrás da Assembleia Legislativa, entre a Assembleia Legislativa e o ginásio ali, tá, de Ibirapuera. Existe o QG do Ibirapuera. Foi ali onde Dilma Rousseff matou, na época, o soldado Mário Cosel Filho. É um quartel histórico para todos nós. Vamos lá, faça uma volta ali naquele quartel, uma cercada ali, para aí sim mostrar, ó, que se não for resolvido ali por Bolsonaro, vai ser resolvido aqui no quartel. Aí, meu irmão, vai faltar fralda geriátrica em tudo quanto é canto de Brasília. Em tudo quanto é canto em Brasília. Ora, o governo foi montado, não foi por youtubers, gurus e tudo mais, foi só pelas Forças Armadas. Está sendo montada, estruturada dentro ali das Forças Armadas. Erros terão um tal outro. E daí? E daí? O que importa é vencer. Tá? Então é muito importante que vocês saibam disso, que vocês saibam que estamos lidando com bandidos.
O governo ele tem uma marcha muito lenta para resolver isso, até porque dentro da legalidade só cabe a ele jogar esse xadrez, como ele fez agora no Congresso, quando o Congresso jogou-se uma finta, que depois eu vou falar, que o Batoré engoliu, adiantou o veto 52 para ser votado. Quando ele adiantou e já estava tudo preparado do veto 52, o governo lançou 3 PLNs ali. O que, que tem nessas 3 PLNs que o povo não leu e que os congressistas não leram e só perceberam quando já estava dentro do veto 52? É que o Bolsonaro lançou, assim, no caso, na verdade, Paulo Guedes, está aí, equipe, e mais 2 militares aí ilustres aí que eu vou comentar depois, um dia desse posso comentar, vou perguntar para eles se podem comentar, que montaram essa estratégia, que é mais ou menos o seguinte: ó, vocês não terão direito aos 30 bilhões, e os quase 10 bilhões que vocês tinham direito, que era 15 milhões para cada um, e mais a verba de partidos e tudo mais, eu vou tirar 8 bilhões, vocês vão ficar com menos de 2, mas vocês podem ter até 15, não desses 90 bilhões, mas é do saldo positivo que o governo tiver. Um exemplo de saldo positivo é a Petrobras, que eu falei para vocês antes do Bolsonaro entrar. Eu falei: se o Bolsonaro entrar, só pelo fato de não roubar vai sobrar dinheiro, e sobrou dinheiro. Então ele vai permanecer com esses 90 milhões, esses assim, no caso, 90 bilhões, com mais o saldo positivo e com a participação dos congressistas que votarem a favor do governo. Ou seja, o congressista que quer dinheiro, 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 ao invés dele votar junto com o Batoré e com o Nhonho, que vai limitar eles ali, vai terminar sendo derrubado pelo povo, ele pode votar a favor do governo, o governo ter saldo positivo e ele participar desse saldo positivo, além dos 15 milhões que ele tinha antes, muito mais. Ele diz: pô, eu quero é dinheiro, então vou fazer esse governo dar certo. Vou fazer esse governo dar certo. Tá? Então, fazendo esse governo dar certo, sobra mais dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para nós, ou seja, é um esquema de botar para trabalhar e você ter participação nos lucros, entendeu? Então ele não está perdendo nada, não está perdendo nada. Ele deu a banda no Batoré, no Nhonho e no Toffoli. Disse: agora eu vou ter um Congresso trabalhando para mim. Mas o Nhonho, para quebrar as pernas do presidente, ele suspendeu 12 parlamentares, 3 ali eu conheço, os outros eu não conheço, 3 ali eu conheço, que dentro desses 10, esses 3 eu sei que trabalham para o governo, trabalha para todos nós, trabalha para o país. Ele suspendeu 3 ali para justamente ver se consegue vetar essas PLNs do presidente, que faz com que os congressistas, quem trabalhar mais apoiando o governo, ganha mais dinheiro. E eles só querem saber de dinheiro, essas porra. Não quer saber de povo, não. Tá? Então é muito interessante que vocês entendam isso, que vocês saibam disso, que vocês conversem, que vocês compartilhem, e que principalmente nós estamos lidando com um bandido. Dentro da legalidade, o presidente ele só pode falar isso: ó, vamos participar, não pode ser contra instituições, não sei o que, coisa e tal. Mas dentro de nós, povo, qual é a participação que nós vamos ter? Eu vou dar 3 exemplos aqui, tá? O povo da Bolívia derrubou os 3 poderes por anomia. O povo não queria mais nada, mas não pediu nada para o exército. Aí o exército veio, retirou os 3 poderes e devolveu para alguma instituição que estivesse funcionando. Estava funcionando o Senado. Ele devolveu o poder para o Senado se virar, fazer novas eleições e tudo mais por aí. O que aconteceu no Peru, por exemplo? No Peru, o povo era covarde, não teve muita participação, e terminou o presidente retirando o Congresso Nacional, fechando o Congresso Nacional, porque estava uma desordem.
Mas essa é a pior hipótese, porque depois, se esse Congresso volta, eles podem até prender e matar esse presidente. E o povo não vai fazer nada, porque povo que não vai para a rua não faz nada. Aqui o Brasil, o povo está indo para a rua há anos, mas não resolve nada. Ou seja, estão sendo inócuos, né? Mas pelo menos nós vamos para as ruas. Então eu digo sempre, vamos para as ruas. E na Tailândia, o povo reclamou e não resolvia e terminou pedindo para o exército. Exército, fecha a porra toda. Aí o exército fechou com o aval do povo. Ou seja, o povo mandou. Na Tailândia, se vocês pesquisarem, o exército fechou os três poderes por 4 anos e devolveu para o povo agora, há 2 anos atrás. O atual adido militar da Tailândia é um coronel da minha turma. Então as histórias todas a gente sabe de quem estava lá antes, quem estava depois e tudo mais, então é bem simples saber. Então são várias participações que o povo tem. Agora o povo nunca pode deixar de ir para as ruas. Não adianta nenhum aparecer aqui dizendo: ah, mas nós já demos permissão para o exército fechar. Não deu não. Vocês estão indo para as ruas atrás de grupos de rua que estão dizendo: ó, a pauta é essa. Se vocês obedecem à pauta desses grupos de rua, vocês não estão fazendo nada além do que pedir o que o grupo de rua quer. Grupo de rua aqui no Brasil, desde o Diretas Já, o que eles fazem? Eleger políticos. Ora, o Diretas Já foi um movimento mentiroso. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Há 5 anos atrás eu falei sobre isso nesse vídeo. Diretas Já, impeachment da Dilma. O que eu falo nesse vídeo? Diretas Já. Diretas Já, ele foi uma mentira. O Diretas Já foi uma mentira porque o exército já tinha dito que haveria Diretas Já em 1985. Em 1975 o exército falou, e em 1980, quando o presidente Figueiredo assumiu, ele falou: e em 1985 terá Diretas Já. E a mídia e os grupos de rua elegeram Lindbergh, Farias, Lula, FHC, dizendo que brigaram com o exército brasileiro para ter Diretas Já. Não. O presidente Figueiredo, quando assumiu, falou isso. E sobre o impeachment da Dilma, eu falei lá que todos que participaram do impeachment da Dilma, o único objetivo deles era serem eleitos, porque o impeachment da Dilma não aconteceu nada. Então, todos os políticos que hoje foram eleitos, que participaram do impeachment da Dilma diretamente, desses grandes grupos, vêm pra rua, nas ruas, MBL, ZBL, essas porra toda aí, não fazem nada hoje. Hoje, o Congresso Nacional está prejudicando o Brasil por causa desses que participaram do impeachment Dilma, que ela nem foi presa, nem foi punida, não foi porra nenhuma, não aconteceu nada, vive viajando o mundo todo, não aconteceu nada porque o STF está no meio, o Senado está no meio, a Câmara está no meio, então não vai acontecer porra nenhuma. E esses grupos que sequestraram a vontade popular, que foram eleitos hoje, que alguns ainda são bolsonaristas, não valem merda. Eles ficam o dia todo fazendo vídeos: olha só o que o ministro Tarcísio fez, nós estamos juntos, não sei o quê. Não, o ministro Tarcísio do Poder Executivo, o Poder Legislativo está deixando passar. Ah, a gente não pode mostrar a cara de bandido. A prisão em segunda instância não passou, que tanto é o Lula tá solto viajando o mundo todo. Ou seja, é isso que esses políticos que apoiam o Bolsonaro estão fazendo. Não apoiam porra nenhuma, bicho. Não se enganem. Não se enganem. Ninguém é inocente nessa parada. Ninguém é inocente. Tem cara fazendo festa aí, dizendo: que eu vou ser não sei o que, me apoiem, me ajudem, não sei o que, coisa e tal, com cara de bunda, e vocês continuam acreditando. Aí fica difícil, bicho. Fica difícil. Tu faz um esforço aqui, cruel pra nada. Entenda, o poder constituinte é o único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo, e não o contrário. Então o povo pode retirar qualquer instituição, exceto as Forças Armadas, porque casamento povo-Forças Armadas ele é indissolúvel, mas as Forças Armadas nunca podem tomar a frente. Vou dar um exemplo aqui histórico também, para não deixar de ser mané. Exemplo histórico que as Forças Armadas tomaram na frente, tomaram na tarraqueta e o povo não fez nada. Na Turquia tem sempre teve um histórico na Turquia de golpes militares, golpes entre aspas, né? Porque o povo vai às ruas, derruba os poderes e o exército assume.
tá? Nessa modernidade aí de Twitter, mídias sociais e coisa e tal, quando foram derrubar o Erdogan, a credibilidade das Forças Armadas estava em 96% lá, alguma coisa assim, nas mídias sociais. E o povo pediu pelas mídias sociais para as Forças Armadas tomarem. As Forças Armadas foram para as ruas sem o povo, o que é ilegal. Conceitualmente, não é legítimo e não é legal. Porque o povo tem que ir depois que o. Depois. Não, aliás, as Forças Armadas só podem ir depois que o povo vai para as ruas. Aí o que, que aconteceu? Teve um golpe interno no exército, ou seja, aquela banda podre se deu bem, deu um golpe no pessoal legalista, teve militar morto, preso, e o povo se revoltou aonde? Só nas mídias sociais. Aí não dá certo. Perdeu o exército, perdeu a cabeça do exército, perdeu muita gente, morreu, e o povo ficou acovardado atrás. Por isso eu digo sempre, vão para as ruas. Mas se vocês quiserem que as Forças Armadas façam alguma coisa, vocês vão para os quartéis. E se vocês vão para as ruas sem saber essa possibilidade do povo utilizar as Forças Armadas, isso eu chamo de covardia e de traição contra o povo em altíssimo grau. As instituições não podem falar isso para o povo, porque isso seria incitar uma revolta. Mas nós que somos alguns formadores, tá, de opinião, youtubers, ou seja lá o que for, nós temos que informar o que vocês querem. Existem essas possibilidades aqui. Isso aqui é legal, isso é legítimo e por aí vai. Esse é meu papel aqui. Deixo sempre link aí de doação e conta para quem quiser ajudar e participar. Muito obrigado a todos. Agradeço muito. E compartilhem, conversem com todo mundo. Esse é o nosso papel enquanto cidadão, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.